novamente, né? E hoje nós vamos falar sobre motivação para estudar, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria muito que vocês deixassem seu like, compartilhassem, se inscrevessem e divulgassem, que além de estar me ajudando, vai ajudar muitas pessoas, pode ter certeza, né? Hoje eu vou abrir o leque e vou falar sobre a minha vida, né? Coisa que eu não gosto muito, mas eu vou falar. E eu vou falar sobre a minha carreira nos estudos, digamos assim, né? Como eu disse para vocês no início do vídeo, eu sou aluna de escola pública, estudei escola pública a minha vida inteira, né? Tive em alguns momentos bons professores e muitos não, tive falta de muitos professores, né? Isso no meu ensino fundamental. No meu ensino médio eu fiz curso normal, né? Para quem não sabe, curso normal é formação de professores. Eu sou formada na carreira de professora, porém eu não estou exercendo essa função no momento, né? Por outros motivos também, pessoais, né? Coisas que aconteceram comigo, né? Em sala, enfim, eu não estou exercendo. Mas isso não quer dizer que isso não é satisfatório para mim, porque assim, como, digamos, professora, né? Eu penso muito no ensino, né? Como eu gostaria de ser ensinada, como eu gostaria de ter aprendido, né? Por isso que eu tento trazer para vocês, assim, de uma forma mais dinâmica, mais divertida, uma maneira de vocês aprenderem melhor, porque eu não tive isso, eu não tive professores que me instruíssem nesse caminho, o que fazer, como fazer. Eu fui descobrindo, metendo as caras, fui errando, fui acertando muitas vezes, né? Perdi muito tempo, digamos assim. Eu não acredito em perda de tempo, eu acredito em propósito e creio que Deus tem seus propósitos para cada pessoa. E para mim não foi diferente, né? Como eu disse para vocês, eu demorei muito para conseguir a minha vaga na universidade, não por falta de estudar, porque graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu sempre corri muito atrás, porque, né, eu sou filha de Gari e sou filha de, digamos, um faz tudo, que é o meu pai. Meu pai não tem uma profissão certa, mas graças a Deus eles lutaram muito para cuidar de mim, cuidar das minhas irmãs, e eu sou muito grata a Deus por isso. Mas eu sempre olhei para a vida deles, né? Eles acordavam de madrugada, saíam à noite. E como eu estava falando para vocês, eu fui criada dessa maneira. Eu vi os meus pais saindo pela madrugada e voltando à noite. E eu me sentia mal por não poder fazer nada por eles. Então, assim, eu comecei a estudar. Porque, pra mim, eu queria poder dar pra eles, né? Eu sei que eu não poderia fazer isso, mas eu queria dar pra eles o que eles não puderam me dar. Eu queria, através dos meus estudos, poder ajudar eles de alguma maneira, seja ela qual for. Mesmo que só trazendo orgulho, mas eu queria isso, eu sempre quis isso e eu quero isso até hoje. E se Deus quiser, eu vou conseguir realizar esse desejo. Mas eu vi os meus pais saindo de noite e voltando de noite e eu falava, eu não quero isso pra minha vida, né? Não que isso seja ruim, né? Que todo trabalho é digno, mas eu queria algo melhor. Eu falava, poxa, né? Eu quero poder dar a eles, poder ajudar eles e também poder ajudar a mim. Eu não quero uma vida assim, que eu só trabalho, trabalho, trabalho e não aproveite, não saia, não tenha tempo pra passear, não tenha tempo pra ficar com as pessoas que eu amo. E foi assim que eu comecei, eu estudo desde pequena, né? Eu sou meio esquisita assim, como vocês estão vendo. Porque eu sempre gostei muito de ler. Desde criança, eu não gostava de livros apenas infantis, eu gostava de livros mais adultos, livros mais profundos, mais pesados. E aos meus 12 anos eu comecei a ler livros mais filosóficos, livros mais biológicos, no caso falando sobre biologia, química, física, né? E foi assim que eu comecei a estudar. Mas estudar afinco mesmo foi no meu ensino médio, como eu falei para vocês. Eu fiz formação de professor e na formação de professor, infelizmente, tem um déficit de conhecimento geral absurdo. Nós, a partir do segundo ano, não temos matemática assim a fundo, não temos português a fundo, não temos professor de química e nem biologia. Pasme vocês, a gente estuda muita didática, porém as matérias essenciais para concursos, para vestibulares a gente não tem, e eu não tive. E eu lembro que eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, a professora estava fazendo, que o terceiro ano é revisão de todos os anos anteriores, ela estava falando sobre artigo. E eu
na sala eu não sabia o que ela estava falando, porque eu não tive professor no 7º, no 8º e 9º ano do meu fundamental. E no 1º e no 2º ano eu estudei apenas literatura, então eu não tinha ideia de gramática. Imagina vocês, uma aluna que está no 3º ano do ensino médio, não saber o que é um artigo e vai prestar um vestibular. E eu fui, depois no final da aula, fui perguntar a ela sobre o que ela estava falando, né? E que eu queria saber, eu queria aprender, todo mundo sabia, eu não sabia, eu queria saber. Até porque eu iria prestar o vestibular e eu não tinha ideia do que era aquilo. E ela falou, como assim? Você não sabe o que é um artigo, um aluno do 3º ano não saber o que é artigo, e meio que deu uma gargalhada. Aquilo me destruiu de uma tal forma. Eu saí assim, depois que terminou a aula, que terminou coisa, eu saí chorando, eu chorei, eu corri para a biblioteca e eu falei assim, quer saber? Essa professora falou isso pra mim, eu vou aprender. Fui lá na biblioteca, fui nas prateleiras lá, não sabia nem o que pegar, não sabia nem por onde começar, não sabia nem o que fazer. Eu comecei a pegar um monte de livro que eu não sabia nem para que era, o que eu iria aprender com aquilo, mas eu peguei. Peguei um livro de filosofia, peguei um livro de gramática, aí deixei o de filosofia e fiquei com o de gramática. Eu falei, eu vou aprender. Aí a tia da biblioteca, uma tia abençoada, enviada por Deus, agradeço muito se ela estiver assistindo esse vídeo. Você me ajudou muito, fez muita parte da minha história e sou muito grata a Deus pela sua vida. Ela me ajudou demais. Ela falou, o que você está procurando? E eu falei, eu tô procurando um livro que me ensine gramática, que eu não sei. E ela, mas você não vai aprender gramática dessa maneira. Eu falei, aí contei a situação que aconteceu pra ela e ela falou, eu vou te ajudar. Você faz o seguinte, pegou uns livros lá, me deu, leia esses livros e o que você não entender, você volte aqui, que eu vou te ajudar. Ela era formada em ela era formada em letras também. E graças a Deus, assim eu fui aprendendo, ela foi me ajudando, e no que eu não sabia, ela foi me auxiliando. Eu ia escrevendo as redações para ela e ela lia. E nesse meio tempo, eu entrei no pré-vestibular social. Na época era nessa mesma unidade onde eu estudava, e eu comecei a fazer o pré-vestibular social. Gente, eu lembro exatamente da sensação que eu tive quando eu tive que escrever a primeira redação para a professora. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem a estrutura de uma redação. Eu nunca tinha feito uma redação na minha vida. Para vocês terem ideia. Não foi fácil. E a primeira redação que eu fiz, e única, porque eu estava fazendo estágio, eu tinha trabalho, tinha que entregar o relatório de final de ano, que todo curso técnico tem relatório ou tem apresentação de TCC. Hoje em dia eu não sei como mais está, mas naquela época tinha. E eu tava com a cabeça mil, né? Era relatório, era entrega de estágio, e eu fazendo pré-vestibular social, ou seja, só sobrava o domingo para me fazer tudo o que eu tinha que fazer, né? E pela graça de Deus eu consegui tirar 760 nessa redação, não sei como, mas eu consegui tirar. E foi exatamente essa mesma nota que eu tirei no caso em 2017, quando eu me formei no Enem. Foi a mesma nota, eu só tinha feito uma redação. Eu meio que fiz igualzinho aquelas pessoas que têm memória fotográfica, copiei e colei. Eu fiz exatamente isso. E a partir daí, né, depois que eu terminei meu ensino médio, depois que eu terminei o pré-vestibular social, que foi no mesmo ano, em 2017, eu comecei a estudar em casa sozinha. E eu usei esse maravilhoso recurso que é o YouTube, fui pesquisando pessoas que tiravam notas, como eles faziam, fui estudando, peguei uma montanha de livros, comecei a estudar, né? Claro, me abdiquei de muitas coisas, me abdiquei de sair com amigos, de passar tempo com o namorado, de passar tempo com a família, de casamentos, festas, para estudar. E não digo que isso não valeu a pena, porque valeu muito a pena. Hoje, graças a Deus, se eu tenho todo esse conhecimento que eu tenho, primeiramente a Deus, depois as pessoas que me ajudaram, e depois também, graças a Deus, os meus pais que sempre me apoiaram, me ajudaram muito, né? E todo um esforço, muito sacrifício, né? Foram dias assim que de início eu estudava cerca de 6 horas por dia, eu acordava cedo, acordava por volta de 6 horas da manhã e fazia tudo que eu tinha que fazer até as 10, a partir das 10 para lá eu estudava o restante do dia até 10, 11 horas da noite, às vezes até meia-noite. Depois não consegui mais fazer isso, aí comecei a estudar na parte da tarde, aí pegava no caso de
6 até 2 da tarde para fazer tudo que eu tinha que fazer, resolver tudo que eu tinha que resolver, e de 2 da tarde, né, no caso 2h40 em ponto, até 11h30, até às vezes meia-noite, estendi até aí para estudar, e assim foi indo, foi passando os anos, e assim, como eu digo sempre para os meus amigos, tudo tem um tempo determinado e às vezes o seu tempo não é de início, às vezes o seu tempo vai ser de segunda, de terceira, de quarta, não importa quantas vezes você vai ser reprovado, não importa, o importante é você não desistir, né? Porque não foi uma caminhada fácil, mas se eu tivesse desistido, eu com certeza não estaria vivenciando o que eu estou vivenciando hoje, eu não estaria vivendo, né, os sonhos de Deus, porque literalmente é os sonhos de Deus para minha vida que eu estou vivendo, eu não estaria vivendo se eu tivesse desistido. Então você talvez esteja pensando em desistir dos seus estudos, né? Porque talvez você tenha um filho que não te deixa estudar, um marido, ou talvez você não tenha apoio da sua família, ou seja o que for, não tenha recurso. Eu também não tinha recurso, até hoje eu não tenho, tá? Gente, recurso. Eu ainda, como eu disse para vocês, eu sou formada em magistério, mas desisti dessa carreira para me formar naquilo que eu sempre sonhei. E isso é muito doloroso, porque você desiste de algo que você tem fixo e vai construir algo de início. É muito difícil, porque assim, hoje eu tenho 25 anos, na época eu tinha 18. Olha quanto tempo já se passou, sabe? Mas assim, se você tem um sonho, e principalmente coloque Deus na frente, vai. Não desista daquilo que você sempre sonhou. Então assim, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar para vocês, né, Eclesiastes 3, que diz: existe um tempo determinado para todas as coisas, e existe, e o seu tempo pode não ter chegado ainda, mas ele vai chegar. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Um abraço, um beijo e visita lá minha página do Instagram, tá bom? Beijo!